A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu sei que a voz não ajuda muito, mas eu estava refletindo e nunca se falou tanto sobre a tragédia que houve no Rio Grande do Sul. E a polêmica de quando, por exemplo, a primeira-dama deu mais valor a um cavalo sobre um telhado do que vidas humanas. Mas eu não quero entrar nas questões da política, porque falei sobre a primeira-dama. Porque algumas coisas nos chamam a atenção e eu vi um cachorrinho, isso tem mexido tanto com a gente, mexendo comigo. Eu tenho pedido tanto a Deus, tenho orado por aqueles que lá estão, para que haja refrigério, reconforto, para que Deus, na sua misericórdia, possa manifestar com teu poder. Mas tal como a primeira dama que fez menção sobre um cavalo, tal do caramelo, passou quase despercebido um cachorrinho que estava segurando apenas no cano do chuveiro, cansado, sem forças, e até que alguém o encontrou. O que me chamou a atenção foi o fato de que apenas um pedaço de cano era a sustentação dele. E hoje, nesta manhã de oração, eu estava meditando e vendo e fiz uma analogia. Eu gosto muito de analogias. As Sagradas Escrituras é uma metáfora perfeita do que relaciona aquele cão e aquele cano. É a tábua de salvação. Eu costumo dizer que ela é como um antídoto, já que meu coração foi transformado, como nós podemos ler no livro de Ezequiel, me parece que é o capítulo 36, versículo 26, onde testifica-se que Deus tiraria o nosso coração de carne, de pedra, e nos daria um coração de carne. E com isso eu sei que foi inserido em mim um coração de carne, porém essa natureza pecaminosa, desprezível, sempre haverá de rejeitar esse coração, nesse transplante que foi feito em meu peito, espiritualmente falando. E eu sempre falo que isso aqui é o antídoto, a palavra de Deus. Isso aqui é que evita que o meu coração possa, a minha natureza humana possa rejeitar este meu coração que foi transformado. Que a miúde veio pedindo. Eu, assim, posso não ser um bom cantor, eu sei que cada um Deus deu um dom. Mas a grande realidade é que a minha alma estava perdida, não como aconteceu no Rio Grande do Sul. Aqueles que lá estão me fazem lembrar no que disse o Salmo 124. Se não fora o Senhor, as águas todas teriam submergido. Parece um paradoxo, mas a grande realidade é que mesmo aqueles que buscam a Deus, mesmo as águas tendo submergido aquele lugar, aquele que está em Deus encontrará paz, encontrará e saberá que o Espírito Santo lhe dará refrigério. Do que depender das minhas orações e dos meus esforços diante das minhas limitações. A questão é que nós somos passageiros, a tempestade vem sobre os justos e o injusto. E o propósito aqui, ainda que o pano de fundo seja essa tempestade, mas o propósito aqui é dizer que todos nós vivemos perdidos, não numa tempestade, mas no lamaçal do pecado. O livro de Romanos, no capítulo 3, a própria palavra diz que não há um justo sequer. Todos pecaram porquanto destituídos da glória de Deus estão. Que o salário do pecado é a morte. Por isso é necessário que nós venhamos a reconhecer e entregar nossos corações para que Deus possa fazer essa transformação, possa fazer esse transplante, para que haja em nós um novo coração. E com esse coração renovado nós possamos então viver essa nova vida que a nós
que nos poderá levar para a vida eterna, juntamente com Cristo Jesus. Quanto àqueles que estão lá, que Deus tenha misericórdia, que possa reconfortar, e aqueles que não encontraram a Cristo, que Deus possa fazer com que eles venham entender que tudo nessa vida passa, até os momentos difíceis. Quantos de nós já não passamos por momentos terríveis que achamos, vamos, como está escrito no Salmo 124, que se não fora o Senhor que estivesse conosco, as águas teriam nos submergido. Mas Deus nos livra, como está escrito. Eu vou até ler o Salmo, vai ser meio difícil de eu achar. O Salmo 124, para que eu possa dar uma noção exata do que eu quero dizer. Porque pela graça de Deus, ainda que aqueles que estejam lá passando por todo tipo de dificuldade, com certeza, diante desse Deus maravilhoso, as coisas fluirão. Vou começar a ler a partir do versículo 1. Se não tivesse sido o Senhor que estivesse ao nosso lado, agora Israel pode dizer. Versículo 2, que é o mais interessante. Se não tivesse sido o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido rapidamente quando a ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam nos coberto e os ribeiros teriam passado por sobre a nossa alma. Então as águas orgulhosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja, versículo 6, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É claro que aqui é de uma forma figurativa. E eu também estou falando de uma forma figurativa. Parece meio um contrassenso, já que há tanta dor naquele lugar. Mas aqueles que encontrarem a Cristo, mesmo em meio aos momentos de luta, de dor e de sofrimento, encontrarão paz, e as águas, ainda que pareçam paradoxos, aqueles que têm a Cristo terão alento nas suas almas, e ainda que a água tenha submergido os mares, não submergirá a fé, a confiança nesse Deus, porque Deus é misericordioso. E voltando à história do cãozinho, não que eu esteja tal como a primeira dama preocupado apenas com o animal, é apenas algo que me levou em questão. Porque sem Deus nós não passamos de perdidos no lamaçal do pecado, mas confiados neles ainda que a tempestade, porque é como está escrito, como o próprio Messias diz, que a tempestade vem sobre os justos e sobre os injustos. A grande realidade é que aquele que confia no Senhor, espera no Senhor, esse sobressairá. As águas jamais o submergirão, figurativamente falando ou não, porque aquele que tem a confiança nítida, infelizmente, quantos não morreram ali? Mas e aquele que porventura tenha morrido afogado, cujo coração está intrínseco, inerente, está cheio da graça e da misericórdia, ou seja, aquele que encontrou a graça de Deus, encontrou a salvação em Cristo. Assim que as águas submergiram a ele, mãos fortes, o doce Deus das mãos furadas, o resgatou. E está melhor do que eu, do que qualquer um que ainda vive. Bendito seja o teu santo nome, meu Senhor Jesus.